Hoje eu vou responder uma pergunta que fizeram acerca de filhos, em especial filhos únicos. Como educar filhos únicos a não serem egoístas, visto que toda a atenção e cuidado são voltados somente para eles? Como educar filhos únicos? Eu vou trazer aqui 5 passos sobre como os pais devem fazer com seus filhos para que eles não sejam egoístas. A pessoa aqui está perguntando sobre filhos únicos, mas eu vou falar de um modo geral e vai servir bem para filhos únicos também. Primeiro passo, a primeira forma de os pais ensinarem os seus filhos a não serem egoístas é eles dando exemplo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre não ser aquele tipo de pai que fala assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não funciona. Eu dou uma ordem, mas eu faço o contrário. Eu falo pro filho não mentir, mas eu minto. A primeira questão aqui, eu não quero que o meu filho seja egoísta, independentemente dele ser filho único ou não. Qual que é a minha função? Dar o exemplo de não ser uma pessoa egoísta. Os filhos vão precisar ver em nós, pais, mães, as pessoas que cuidam dessa criança, atitude de altruísmo, atitude de compartilhar, dividir. Esse é o primeiro passo. Ou seja, esses filhos precisam ver e saber que os pais dividem, compartilham e se preocupam com outras pessoas, não apenas com eles mesmos. E eles precisam saber que os pais não se comportam de uma forma egocêntrica. O segundo passo que você deve ter para que essa criança não fique egoísta é não dizer sim para tudo. Você deve ensinar essa criança desde muito cedo de que na vida ela terá que lidar também com não. A vida não é feita somente de sim. Isso nós sabemos desde sempre. Por mais que uma família crie o seu filho apenas falando sim, quando essa criança, esse filho crescer, ele vai se deparar com um mundo que também fala não para ele. Vai ficar muito difícil contornar essa situação. Então é importante que desde muito cedo essa criança saiba ouvir o não de vez em quando também. Segundo passo, mesmo tendo condições financeiras, é importante que não se dê de tudo para essa criança, tudo que ela pede. Pediu hoje, daqui 10 minutos já dá. Não. Eu tenho um exemplo aqui que eu vi uma entrevista do filho do Chororó, o Júnior, que quando eles eram crianças, como a maioria sabe, o pai já tinha uma carreira consolidada, já tinha dinheiro, eles já eram famosos. Então quando eles nasceram, a família já tinha uma condição financeira boa para fazer de tudo que eles quisessem. Além disso, eles começaram também a fazer sucesso como cantores desde pequenininhos, pituchinhos, como eu falo. Só que quem administrava o dinheiro, por serem crianças, eram os pais. Quando ele queria alguma coisa, um videogame, alguma coisa assim, o pai não falava assim imediatamente. Toma aqui, tá aqui na sua mão. Não funcionava assim. O que o Júnior conta é que o pai dele simplesmente falava, não, agora não. No final do ano, eu vou ver, né, o seu comportamento, como que você vai caminhar, eu vejo se eu dou. Até dava, mas não na hora que ele queria. Dava um tempinho, aí ele dava. Contrapartida, eu conversei com um pai, um negociador, estava tratando de uma negociação com esse senhor, e ele contou de alguns filhos que ele teve. Ele teve 3 filhos do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. 2 filhos do primeiro casamento, ele não tinha uma condição de vida tão boa assim. Era estável, deu para educar os filhos, dar estudos para eles, porém não era rico. Quando ele teve o terceiro filho, começou a ter dinheiro, do segmento de calçados, então ele tinha 3 lojas, ficou muito rico com essas lojas. Tudo que esse filho pedia, ele dava. Não incentivou o filho a estudar, a trabalhar, só dando coisas que o filho pedia. Eu falei assim, o meu filho, o emburradinho. Eu falei, esse filho que o senhor fala que é emburradinho, o senhor deu muita coisa pra ele? O senhor deu tudo que ele pediu? Ele sim. O senhor nenhuma vez contrariou ele? Não. Tudo que ele pedia eu dava, ele queria do bom e do melhor eu dava. Tá explicado, então pensei emburradinho. O filho às vezes precisa falar não. Mesmo tendo condições financeiras, é importante de vez em quando falar não, agora não dá. Quando der, nós voltamos a falar do assunto. Hoje esse filho é adulto, emburrado, ingrato, porque o pai não pode mais dar tudo que ele gostaria de ter. Não tem mais a condição financeira boa, porque as lojas dele, no período da pandemia, faliram, não deu certo, ele perdeu praticamente tudo. Não conseguiu mais dar essa condição para o filho, de fazer a vontade dele em tudo que ele queria. E esse filho se tornou emburradinho por causa disso. Um adulto, com aproximadamente uns 30 anos, mas não aprendeu a ouvir não e ser contrariado. Então agora tá com raivinha do papai, porque o papai não pode mais dar a condição boa que ele
gostaria de ter como ele sempre teve. E tem uma atriz também, chamada Débora Seco, creio que muitos conhecem. Quando a filha dela era bem pequenininha, ela falou disso. Ela tinha essa preocupação. Por quê? Ela tinha uma boa condição financeira, mas ela também gostaria de criar a filha, dando de tudo, porque ela entendeu que iria estragar o caráter dessa criança. E nisso ela foi educando assim, com esses limites de contrariar de vez em quando, falar não de vez em quando. É uma receita para nós. Dar de tudo, fazer o que a criança quer, sempre, e nunca contrariar, esse será um método muito bom para quem quiser ter filhos egoístas, ingratos, individualistas, desagradáveis e inconvenientes. Chatinhos, né? Pensava que ia ser chatinha? Então, será dessa forma. O terceiro passo é, mesmo essa criança não tendo irmão, ensine-o a dividir com amigos, parentes, vizinhos. E na fase que ele ainda não se socializa, que é a fase escolar, comece a dar a ele esse espaço para ele compartilhar com parentes próximos, como pai, mãe, avó, tios. Se a criança não tem um irmão para dividir, uma irmã para dividir. Quando ele ganhar alguma coisa para comer, ou algo assim, ensine essa criança a dividir com uma avó, com uma tia, com você mesmo, com o pai, com outras pessoas. É importante que ele tenha esse senso, ele aprendendo que o mundo não gira em torno dele, tudo para ele, de acordo com a vontade dele. Conforme vai fazendo dessa forma, ele vai desenvolvendo um caráter, que ele não deve puxar tudo para ele, aquela coisa de vem a nós e ao teu reino nada, como o pessoal fala. É só vem, me dá, vem pra mim. Ah, tudo é pra mim, eu que quero desfrutar e os outros não estão nem aí com nada, nem com ninguém. À medida que você vai ensinando essa criança, compartilhando com as pessoas próximas, futuramente quando começar a ir pra escola, dividir com os colegas alguma coisa, com os amigos, isso vai incentivando a criança a não ser tão egoísta. O quarto passo, todo final de ano, não precisa necessariamente ser o final do ano, algum período desse ano, você chamar essa criança para dar uma olhada nas roupas, nos calçados, nos brinquedos que ela não usa mais e estão lá, mas ela não usa. Tanto você pode fazer o exemplo, ser o exemplo nesse sentido. Eu costumo fazer isso todo final de ano, passo o ano inteiro. Aí eu percebo, eu não usei determinadas roupas, calçados, vou pegar e vou doar. E ensine o seu filho a fazer dessa forma também. Não precisa ser final de ano, mas um período, um ano mais ou menos. A criança observa os brinquedos que ela não brincou, os livros que ela não usou, as coisas que ela não usou, roupas, calçados. Você fazer isso sozinho, você já sabe que você deve dividir. Mas é importante você chamar a criança para participar disso. Juntar as roupinhas dele que não serve mais, às vezes serve, mas não usa por algum motivo. Pegar essas roupas, esses calçados, esses brinquedos e doar. É importante que ele aprenda a nunca ficar retendo as coisas dele. É meu, não dou. Não uso, mas também não dou. Tem gente que prefere jogar fora do que dar para alguém. É importante que nós venhamos ensinar essa criança, seja filho único ou não, mas especificamente o filho único, a não reter as coisas somente para ele, mas também estar compartilhando. O quarto passo é, ensine essa criança sobre generosidade, empatia e amor ao próximo. Trazendo esses ensinamentos tanto na teoria como também dando exemplos de histórias, exemplos de pessoas e você mesmo sendo exemplo nesse sentido, isso traz também uma consciência para a criança a respeito dela ter a empatia, ou seja, dela se colocar no lugar da pessoa. Poxa, essa criança não tem um brinquedo, que tal você dar algum brinquedinho que de repente você não está nem mais ligando, nem usando, que tal você dar para essa criança que vai ficar muito feliz? Você está ensinando a criança, o seu filho, a ter empatia, o amor ao próximo, a generosidade. Qual que seria a generosidade nesse sentido? Mesmo que sirva, eu vou dar só o que não serve, a generosidade entra quando é algo que eu até gosto, que eu até uso, mas eu quero fazer o bem para uma outra pessoa, que a outra pessoa também seja abençoada nesse sentido. Isso também é uma forma de você ensinar generosidade para o seu filho, para a sua criança. Não somente dar aquilo que não te serve mais, de repente compartilhar uma coisa que você já usou um tempo, ainda até usa, mas que você pode ter a generosidade de abrir mão daquilo para alcançar alguém. Isso é generosidade. E o quinto passo é você ensinar essa criança a não pensar somente nela, nos seus interesses. Esses pequenos passos já dá pra gente ter algum resultado com essas crianças, com os nossos filhos, para que não seja um cidadão egoísta no futuro, que só busca os próprios interesses. E algo que nunca nós devemos esquecer, como pais, como educadores, você está ensinando o seu filho, a criança, a não ser egoísta, então seja exemplo nisso que você está ensinando.
É importante que ele veja em você que você ensina, que você cobra dele ou dela, mas você também pratica aquilo que você ensina. Eu encerro por aqui essa reflexão, esse ensinamento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.